Salve, salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao programa Café com Acupuntura, que é o programa onde nós discutimos sobre medicina tradicional chinesa, falamos sobre casos clínicos e trazemos o melhor conteúdo para que vocês possam ter resultados eficientes e também possam promover inteligência emocional no seu paciente. Estamos de volta, passei aí, uma temporada fora, né? Semana passada fizemos só uma vez o nosso programa Café com Acupuntura, mas definitivamente estamos de volta. Hoje e quinta-feira voltamos então para o Café com Acupuntura. Sejam bem-vindos e hoje vamos falar sobre um paciente com dor crônica nas pernas, nos membros inferiores, né? Um paciente diabético, insulino dependente. Vai ser incrível essa discussão de caso clínico. Então já aproveita aí, compartilhe com seus colegas, convidem todo mundo e vamos para mais uma discussão de caso clínico aqui nesse Instagram. Vou fixar o nome aqui para a gente começar definitivamente. Café com Acupuntura, caso clínico. Caso clínico. Hoje vamos falar sobre dor crônica em membros inferiores. Show de bola! Sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que estamos organizando um último evento gratuito deste ano que vai acontecer nos dias 31 de outubro até o dia 5 de novembro. Serão 4 aulas online e gratuitas, na qual quero mostrar para vocês como vocês vão tratar as emoções dos seus pacientes com segurança. Então, se você ainda não tem segurança para tratar os desequilíbrios energéticos e emocionais dos seus pacientes, eu te convido a ir lá no link da minha bio, que lá já tem o link para você fazer a sua inscrição nesse evento online gratuito que chama Jornada Acupunturista Trate as Emoções com Segurança. Vai ser um evento incrível e lá, então, nós teremos a oportunidade de abrir a última turma do curso de acupuntura na inteligência emocional deste ano, tá? É a última turma deste ano. Se você tem interesse, esse é o seu momento de fazer, tá? Ano que vem, novidades, coisas novas estão chegando, tá? Então aproveite, faça a sua inscrição. O evento é online e gratuito, onde você vai aprender muito sobre todo esse processo. Grande Lenion tá aí também, um grande abraço. Como está aí em Araraquara? Estive lá, dei uma palestra lá na Unip para a turma de fisioterapia. Depois tivemos um curso de aurículo, foi fantástico, show de bola. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá, vamos começar? Vamos começar? Então, quem não fez a inscrição ainda, corra lá, faça a inscrição. Jornada Acupunturista Trate as Emoções com Segurança. Hoje, então, nós temos um caso clínico de um paciente de 61 anos de idade, tá? 61 anos de idade, do sexo masculino, com dor crônica no membro inferior. Dor crônica. Membros inferiores, tá? É um paciente que também apresenta úlcera varicosa há 14 anos, né? Úlcera na perna varicosa por 14 anos na perna direita, que ficou aberta por 9 meses, tá? E também na perna esquerda, essa está aberta até hoje. Tá? É um paciente que apresenta diabetes mellitus, tá? Hipertensão arterial sistêmica, tá? A dor dele, inclusive, é em repouso. Dorme 6 horas por noite. E já teve casos de sudorese noturna, com muito odor e também escura, que mancha ali o lençol, tá? Sudorese, então, vou colocar escura e com odor noturna. Já retirou a vesícula biliar, já fez cirurgias de cálculo renais, tá?
fez cirurgia de cálculo renal, então tem muita alteração de forma, né? É um paciente ansioso, bebe muita água e é insulino dependente. Então, diabetes toma insulina. E aí? Como tratar um paciente desse? Como usar pontos no membro inferior, sendo que tem algumas úlceras varicosas? Apertou esse caso clínico hoje, hein? Esse caso clínico hoje apertou, hein? E aí, o que vocês sugerem? Por onde começar? Show! Lênin falando que os alunos gostaram muito da crânio e da aurícula também. Show de bola! Ó, o chá hoje é um chá de gengibre com camomila. Gengibre com camomila. Tá entrando uma galera nova aí, sejam todos muito bem-vindos, tá? Então aqui nós discutimos caso clínico para trazer resultados eficientes e buscar promover inteligência emocional nos pacientes, tá? Então sejam muito bem-vindos aí quem está chegando agora. E aí, vamos lá, vamos pensar paciente com dor crônica, né? Vamos falar um pouquinho de alguns fatores importantes que nós precisamos falar antes de entrar diretamente na língua desse paciente para nós avaliarmos a língua dele e comparar com toda essa avaliação que nos foi passada? Dores crônicas. Dores crônicas, elas são recepcionadas no sistema nervoso central, então elas precisam, né, de altos fatores que possam descentralizar essa dor. Então, hoje, para dor crônica, o mais indicado que nós temos é atividade física, acupuntura, tá? Quando nós usamos a acupuntura, nós conseguimos atuar em nervos periféricos que vão chegar em ascendência ao sistema nervoso central, gerando um estímulo ali em diversas estruturas do sistema nervoso central que vão desencadear uma cascata de hormônios e neurotransmissores, gerando então um efeito sistêmico. Tá? Lembrando que dores crônicas levam mais tempo a terem uma melhora melhor. Tá? Então tudo isso aí interfere diretamente nos nossos processos, aí, até mesmo para entender. Tá? Outro fator que nós devemos considerar nesse caso clínico é que o paciente é um paciente diabético insulino dependente. E o paciente diabético, ele também tem uma tendência a apresentar polineuropatia periférica. Tá? Não foi o caso do paciente aqui que colocaram, mas por ser uma dor crônica já em membros inferiores, nós já poderíamos pensar em uma polineuropatia periférica. E se você tem alguma dúvida sobre a polineuropatia periférica, como que isso interfere, eu tenho 2 aulas incríveis que eu falei sobre polineuropatia e sobre diabetes. Se você tem interesse em entender melhor sobre cada uma dessas 2 visões dentro da medicina chinesa, me mande um direct que quando acabar a live aqui, eu mando essas 2 aulas para vocês. Então aí você manda lá, professor, eu quero aula de diabetes, quero aula de polineuropatia periférica, que eu te mando e você vai entender um pouquinho melhor como que funciona cada uma dessas patologias segundo a fisiologia energética, segundo os padrões de desequilíbrio da medicina tradicional chinesa. Tá? Então temos que estar atentos inclusive a isso, né? A polineuropatia periférica é de difícil tratamento, mas também nós temos aqui um caso que podemos considerar também a possibilidade de ter por ser um paciente diabético. Tá? Então, esses fatores, né, que fazem relação diretamente com o caso clínico dele. Tá? Quem quiser as aulas, me mande no direct, senão depois eu não lembro quem foi que pediu, eu não consigo mandar. Manda lá no direct depois que eu mando, certo? E aqui então nós temos esse caso clínico e um fator que chamou muita atenção, né? Um fator que chamou muita atenção é essa sudorese escura e com odor, né, que ele tem frequentemente durante a noite. Então, nós temos que entender vários fatores que interferem nesse padrão. Né? A sudorese noturna, ela vem por conta de um desequilíbrio da energia Yin e da energia Yang, né, do ciclo circadiano. Durante o dia, nós precisamos de energia Yang, de cortisol, para termos a atividade diária. Já durante a noite, nós precisamos, né, de ter o repouso, a regeneração,
a calmaria, né, da energia yin, a melatonina para fazer a limpeza energética e emocional. Tá? Então, precisamos de todos esses fatores envolvidos. E quando o paciente tem uma alteração, né, um processo de diferença ali, né, do dia e da noite, onde a noite, por ser mais yin, mais fria, ele mantém um nível de atividade, seja com muita exposição a telas, seja alimentação muito tarde, muito pesada, que o organismo não consegue fazer essa limpeza energética e emocional, ele vai ficar trabalhando para fazer a digestão. Tá? Outros fatores como a prática de atividade física muito à noite, né? A inversão do ciclo, né? O paciente dorme muito durante o dia e à noite ele mantém um nível de atividade. Então tudo isso interfere nessa oscilação do ciclo circadiano, né? Que é lá do yin e do yang mesmo, né? Então onde nós temos aqui o dia e a noite. Tá? Então, quando nós temos essa alteração, essa mudança desse padrão, à noite o nosso organismo então mantém a energia yang, mantém o cortisol ativado, mantém um alto excesso de atividade, e essa atividade então gera calor. Então, à noite, por estar mais fria e o seu corpo mantendo um nível de calor, isso começa a trazer um desequilíbrio, e o organismo então precisa promover a limpeza, a restauração desse padrão de equilíbrio termostático, né? Então ele começa a mandar informação, né, para o pulmão. Ao pulmão, o organismo aqui está muito quente, o pulmão, dentro da fisiologia energética, manda informações lá para a pele, fala, ó, pele, o organismo aqui está muito quente, nós precisamos resfriar ele, senão não vamos conseguir descansar, não vamos conseguir regenerar à noite. Então aí o pulmão abre os poros, né, e solta a sudorese. A sudorese então vem para resfriar o corpo. Então a gente tem o processo de suor, então os líquidos de suor ali absorvem, né, o calor da pele e evaporam, trazendo um resfriamento do corpo. Tá? Lembrando que dependendo do nível de calor que o corpo mantém, essa sudorese acaba se mantendo. Tá? Outro fator muito importante é justamente o processo de limpeza energética e emocional, né? Então, todas as emoções que nós vivenciamos durante o dia, o coração vai recepcionando essas emoções e ele bombeia o sangue. Essa é a função mecânica do coração. Mas a cada bombeada do sangue, né, ele acaba imprimindo no sangue essas emoções que ele recepciona. Então essas emoções acabam chegando no sistema nervoso central ali através do sangue, onde vão ser reconhecidas, vão ser decodificadas, tá? Mas a nossa mente, ela não para, ela fica o tempo inteiro em atividade, né? E nós ficamos pensando, nós ficamos remoendo essas emoções. Mas durante o processo da noite, quando cai o cortisol, aumenta a melatonina, traz o sono profundo, faz a limpeza energética e emocional ali através do sono, né? O fígado tem essa função de trazer o sangue para ele, para fazer essa limpeza, essa regeneração, limpar as emoções que nós tivemos influência durante o dia, né? E quando isso acontece, então, nós temos um processo de limpeza energética e emocional. Só que nas mulheres, né, um ciclo ali de mais ou menos 28 a 32 dias, né, que é o ciclo menstrual, o fígado pega esse sangue, manda para o útero e o útero elimina em forma de menstruação. Então nós podemos inclusive avaliar a menstruação dentro desse processo, para saber como que está a limpeza emocional dessa paciente. Se tem sangue muito escuro, com coágulos, parecendo borra de café, isso nos mostra que tem uma alteração emocional ali, que o organismo está fazendo essa limpeza, tá? E nas mulheres que não menstruam mais, que tiraram o útero, que usam anticoncepcional, nos homens, né, que não tem processo de menstruação, esse fator de limpeza acontece através do suor, né? Da sudorese. Então, quando nós praticamos atividade física, aeróbica, que traz o suor, nós estamos também eliminando essa parte dessa limpeza dessas emoções. Tá? Então, isso é muito importante.
E então, se o paciente não pratica atividade física, não faz nenhum processo desse tipo, dessa magnitude, né, nós definitivamente, então, acabamos acumulando essas emoções e isso acaba gerando uma ruminação mental das emoções que nós vivenciamos dia após dia. Tá? Então, isso vai gerando um comprometimento nos seus padrões de desequilíbrio, seja energéticos, sejam físicos, por conta de uma emoção que fica ali o tempo inteiro sendo metabolizada, sendo reconhecida, sendo ativada ali no cérebro. Tá? Por isso que a atividade física aeróbica, o processo menstrual, né, quem não tem processo menstrual faz através da atividade física, através do suor, isso é importante. Show? Conseguiram compreender isso aí? Faz sentido para vocês? Tá? Grande Gisley. Aê, garoto. Tudo bem aí? Olha só, então. Que interessante, porque esse paciente tem uma sudorese escura e com odor. Então, quanto mais odor tiver a sudorese, maior é o nível de intoxicação mental, de intoxicação emocional. Ah? Então, esse quadro aqui é um quadro de dor crônica, mas que tem uma característica mental por trás, emocional, tá? Show? Professor, fiz limpeza da vesícula e ficou super alaranjado. O fluxo depois de 2 semanas de limpeza. Ó, nós temos que tomar um pouco cuidado com essas limpezas aí, porque tem algumas limpezas que realmente não faz a limpeza do fígado, tá? Nem da vesícula biliar. Geralmente são processos de irritação da parede do intestino. Eu não sei qual que você fez, mas devemos tomar um certo cuidado com isso, tá? Então, olha só, que possivelmente, inclusive, as questões de dores crônicas dessa paciente pode estar ligadas às questões emocionais. Tá? E olha só que nesse quadro clínico o paciente só falou que ele é ansioso. Mas vamos lá, deixa eu provocar vocês. Enquanto eu coloco a foto da língua aqui, deixa eu provocar vocês. Um paciente com úlcera varicosa, diabetes, hipertensão, desde 14 anos, né? Muito tempo já, ficou 9 meses aberta de uma perna, a outra ainda está aberta. O que vocês acham? Paciente que tem dor crônica, o que vocês pensam? Ele é ansioso somente? Será que não tem uma insatisfação? Uma tristeza? Às vezes uma depressão por trás? O paciente tem dor o tempo inteiro, você acha que ele é alegre, feliz? Difícil, né? Difícil. Então vamos lá. Olha só, para a gente entender aqui um pouquinho do processo. Ó, o paciente tem dor crônica em membros inferiores. Então, essa dor crônica dele pode estar vindo por diversos fatores, tá? Diversos fatores. Então, ó, ele tem diabetes, ele tem hipertensão arterial, ele é ansioso, né? Eufórico, né? Por várias vezes ele fica com euforia, né? Tem muita alteração, né? As úlceras de pressão ali que pegam quem? Vasos sanguíneos, tá? Uma alteração de forma do vaso sanguíneo que acaba gerando, né? Que o baço não consegue segurar o sangue ali dentro do vaso sanguíneo, acaba alterando a estrutura, então gera uma lesão, né? Uma lesão na pele de difícil cicatrização. Tá? O paciente apresenta dor ao repouso, dorme mais ou menos 6 horas. Se ele dorme 6 horas, será que a quantidade, a qualidade é boa? Não sabemos, tá? Então podemos colocar aqui como uma interrogação. Tá? A sudorese escura e com odor vem por conta do excesso de fogo, né? Excesso de fogo, né? Juntamente com a limpeza das emoções, que é principalmente feita pelo fígado, tá? Já retirou a vesícula biliar. Se ele retirou a vesícula biliar, foi por quê? Foi por conta de alteração de forma, foi por causa de cálculos, tá?
tá? Cálculos biliares, e ele também já apresentou cálculos renais, tá? Ó, cálculos renais, tá? É um paciente insulino dependente. Então, olha só quanta alteração tem, tá? Olha quanta alteração tem. E aí, mais ainda, né? Mais ainda, o paciente tem apneia do sono. A apneia do sono, ela também pode vir por conta de uma alteração do metal, porque não consegue ventilar, né, direito ali nas vias aéreas, a apneia. E a apneia, então, prejudica inclusive quem? O sono, a qualidade do sono. E olha só que interessante, porque se o paciente não dorme direito, olha só, o paciente que dorme 6 horas, é o que ele falou, tá? O paciente dorme mais ou menos 6 horas por noite. E ele tem uma apneia muito importante, tá? Quando ele tem esse ronco, essa apneia, ele tem um bloqueio que não deixa ele respirar direito. Então ele acaba forçando. E nesse período das 6 horas que ele dorme, se ele mantém um nível de apneia importante, acaba que a oxigenação diminui. Se a oxigenação diminui, vai chegar mais ou menos sangue lá nas úlceras para promover ali a cicatrização. Então acaba chegando menos. Então isso inclusive prejudica a parte cicatricial. Tá? Inclusive a parte cicatricial. E ele já tem diabetes, já tem uma difícil cicatrização. Tá? Ó, o Marcelo, a língua dele está branca no fundo, avermelhada nas laterais e na ponta? Ó, possivelmente, né? Por quê? Porque é um paciente que tem ansiedade, tem alteração da madeira, né? Tem alterações de forma, pode ter um frio associado, pode ser. Vamos ver como está a língua desse paciente, então? E aí? Era mais ou menos isso, Marcelo? Vamos fazer a avaliação dessa língua? Vamos fazer a avaliação dessa língua? Tem saburra? Essa língua apresenta saburra? Sim ou não? Se tem saburra, qual que é a cor dessa saburra? Ó, ela tem uma saburra, tá? Não é uma saburra tão espessa, mas tem uma leve saburra de coloração um pouco mais amarelada. Vocês conseguem perceber que tem uma saburra leve, mas de característica mais amarela, mais escura, exatamente? Ó, saburra leve, mais para amarelada. Exatamente. Uma saburra leve, mais para amarelada. Exatamente. Tá? Não é uma saburra importante, não é uma saburra muito grossa, muito espessa, mas é uma saburra leve e um pouco amarelada. Tá? Show. Mais em especial no triplo aquecedor inferior. Exatamente. Tá? Segundo fator que nós vamos avaliar na língua, nós vamos avaliar a cor. Qual que é a cor dessa língua? Qual que é a cor dessa língua? Ela é pálida, ela é vermelha ou ela é arroxeada? É uma língua mais vermelha, mais pálida ou mais arroxeada? O que vocês acham? É uma língua que está mais sem cor, né? A gente vê ela um pouco mais pálida e nas laterais e na ponta estão mais vermelha, né? Está mais vermelha. Perfeito. Ó, vermelho nas laterais e na ponta e mais pálida no centro. Exatamente. Tá? No centro, se a gente olhar, parece até um pouco mais arroxeada, né? Exatamente isso. Uhum. Não é o que chama mais atenção, mas tem sim.
Terceiro fator que nós vamos avaliar, as alterações de forma. Tem alteração de forma essa língua? Essa língua está edemaciada? Tem fissuras? Como que está? Ó, fissura, inclusive profunda, basicamente pegando pulmão e baço. Chega lá no triplo aquecedor médio, no triplo aquecedor superior. Fissura bem importante. O que mais que nós temos? Nós temos edemaciado. Edema. Está edemaciada, está volumosa. Né? Está volumosa. E por fim, então, nós vamos avaliar o quê? A umidade. Essa é uma língua mais seca ou uma língua mais úmida? Exatamente, né? Ela tem uma fissura profunda aqui que pega na transição do triplo aquecedor médio para o triplo aquecedor inferior, e atrás nós temos várias fissurinhas ali com alteração de forma bem importante. Tá? E umidade? Ela é úmida ou parece mais seca? É uma língua bem volumosa, né? Que faz até uma alteração de forma ali no centro para as laterais. Perfeito. É uma língua mais seca ou mais úmida? Tem umidade nas laterais e parece que o centro é seco, né? Nas laterais úmidas. E no centro parece mais seca. Show de bola. Vamos traduzir tudo isso? Vamos traduzir tudo isso? Vamos ver qual é a correlação de cada um desses achados com os padrões. Se tem saburra leve amarela, tem calor. Se está vermelho nas laterais e na ponta, tem calor onde? No coração, no fígado e na vesícula biliar. Se está pálida, tem deficiência de sangue. Se tem fissura profunda, tem deficiência de energia do baço e do pulmão. Se está edemaciada, tem estagnação de ti do baço. Se está úmida nas laterais, tem deficiência de energia yang do fígado e da vesícula biliar e do pulmão. Se está seca no centro, tem calor. Deu bastante calor nessa língua, né? Deu bastante calor nessa língua. Bastante calor nessa língua. Mas e aí? O que mais chama atenção? O que mais chama atenção nessa língua? Qual que é o fator que vocês olham e falam assim, nossa, essa língua chama atenção por isso? Pela saburra leve amarelada, pela vermelhidão na lateral e nas pontas, pela palidez, pela fissura profunda, pelo edemaciado, pela umidade ou pelo centro estar seco? O que mais chama atenção? O que mais chama atenção nessa língua? Essa fissura profunda e esse edemaciado, nessas alterações de forma, né? Eu também acho. Também acho. Essa fissura profunda e essa estagnação de energia, né? Essa alteração de forma. Perfeito. Perfeito. Então, olha só. Vou trazer aqui para mim, para a gente debater um pouco maior. Olha só que interessante. É um paciente que, na língua, apresentou o quê? Excesso de calor. Tem saburra amarela, tem vermelhidão nas laterais e na ponta, tem também secura no centro. Então, um paciente que apresenta um calor interno muito grande. Bate com o quê? Bate com o estado eufórico dele, ansiedade. Tá? Bate com ansiedade. Mas ele também apresentou uma deficiência de sangue. Tá? Deficiência de Chouet. Ele também apresentou tanto deficiência de yin
do baço, quanto estagnação de Ti do baço. Né? E ele tem também uma deficiência de energia Yang do pulmão e também do fígado e da vesícula biliar. Tá? Então olha só que interessante, porque agora o caso vai ficar bem mais interessante de nós avaliarmos. Então, se nós pararmos para pensar qual é o padrão de desequilíbrio maior desse paciente, é um paciente que tem excesso de calor com muita estagnação e deficiência de energia Yin. Então, o próprio calor, ele é mãe da terra. O próprio fogo é mãe da terra. Então, o fogo gera terra. Então, esse excesso de ansiedade dele, inclusive, gera essa deficiência de Yin, essa estagnação de energia. E quando nós temos essa estagnação de energia, se a energia está parada, ela não deixa circular o sangue, gerando deficiência de sangue. Se está muita estagnação, não deixa ter uma boa circulação de energia Yang. Olha só a deficiência de energia Yang. Olha a apneia, que pode estar vindo também por conta dessa estagnação de energia. Essa estagnação de energia gera alteração de forma. Aonde? No rim. Onde mais? Na vesícula biliar. Tanto é que ele já tirou a vesícula biliar por cálculos e ele também já fez várias cirurgias para a retirada de cálculos renais. Faz sentido isso para vocês? Vocês conseguem visualizar isso agora? Que o padrão de desequilíbrio desse paciente está no fogo e na terra. Os outros acaba sendo consequência desse padrão de desequilíbrio crônico dele. Aí é um paciente que tem dor crônica. Lógico, se a nutrição energética lá para os membros inferiores dele não chega muito bem, ele vai ter dor. Vai ter úlceras, alterações de forma. Olha, vaso sanguíneo é nutrido pelo fogo, as alterações de forma pela terra. E as úlceras chegam até onde? Chega na pele. Chega na pele. Tá? Hipertensão arterial, do fogo. Diabetes, da terra. Da terra. Então, ele tem um padrão de desequilíbrio muito fogo e terra. A sudorese acaba sendo consequência desse excesso de calor chegando no metal. Desse fogo consumindo a madeira. A estagnação já fez ele tirar a vesícula biliar, já fez ele fazer cirurgia de cálculos renais. Então, é um paciente com muito desequilíbrio energético, fogo com terra. Então, nós precisamos buscar esse reequilíbrio para esse paciente. Tá? Então, aqui, se nós quisermos traçar uma linha terapêutica para esse paciente, o que nós podemos utilizar? Vaso maravilhoso. Qual que é o vaso maravilhoso que trata o fogo e a terra? Qual que é o vaso maravilhoso que trata o fogo e a terra? Hein? Qual o vaso maravilhoso que trata o fogo e a terra? BP4C6. Ó, terra e fogo. BP4, PC6, exatamente. Isso mesmo. Então, além disso, nós precisamos trabalhar o quê? Nós precisamos trabalhar essa estagnação de energia. Então, essa estagnação com deficiência de energia, nós podemos usar pontos como BP6 mais BP9, vão diluir a energia. Quando nós associamos isso com estômago 40, eliminamos a umidade, tá? Nós podemos associar isso aqui também com o quê? Com o ponto estômago 36 para melhorar a captação da energia Yin, para melhorar a nutrição e associar ele com o VC12, que melhora o ponto alarme do estômago. Mais importante do que isso, né, para um paciente que tem diabetes, que é insulino dependente, que tem tanta estagnação de energia com deficiência de Yin, nós devemos o quê? Compreender a
a alimentação desse paciente. Compreender a alimentação desse paciente. De preferência, indicar ele para um tratamento com um nutricionista especialista em diabetes. Às vezes a alimentação dele aqui está tão errada que está comprometendo o baço e o estômago dele, segundo a medicina tradicional chinesa, e segundo a medicina ocidental, está prejudicando ali todo o processo de alteração da diabetes dele, da insulina, da glicemia. Tá? Então, olha só, precisa mudar a alimentação. Se ele não mudar a alimentação, dificilmente nós vamos ter resultados eficientes com a acupuntura. Porque a alimentação é uma fonte de padrão de desequilíbrio. Se você alimenta bem, você se reequilibra. Se você alimenta mal, você gera um desequilíbrio. Se você gera um desequilíbrio, você não consegue buscar esse padrão de equilíbrio. Tá? Então precisamos recomendar ele um nutricionista urgente para ele melhorar a alimentação dele. O que mais nós podemos usar? Nós podemos usar R2 para tirar o calor, C3, C7 para melhorar a ansiedade. Mas mais do que isso, esse paciente é um paciente com dor crônica. E aqui nós falamos de uma acupuntura integrativa. Nós falamos de um padrão de reequilíbrio voltado para o paciente. Nós estamos olhando o paciente não com um olhar só da patologia. Nós estamos olhando o paciente com um olhar muito mais integrativo, buscando o reequilíbrio energético, físico e emocional, mental, consciencial desse paciente. Então, se você quer ter resultados eficientes com esse paciente, o primeiro passo, então, já que, segundo a nossa avaliação, nós chegamos nesse padrão de desequilíbrio, que é da Terra, principalmente, o primeiro fator que nós precisamos entender nesse paciente é a alimentação. Então, ele precisa corrigir essa alimentação dele. Nós vamos fazer isso? Não, nós podemos auxiliar, mas o mais importante é que ele faça um tratamento com um nutricionista especialista em diabetes, tá? Especialista em diabetes. Segundo fator, nós podemos associar a atividade física. Ah, professor, esse paciente não consegue fazer atividade física pelo nível de dor ou pelo nível de úlcera. Não, tá tranquilo. Se ele não consegue, pelo menos uma bicicleta ergométrica, tem umas bicicletinhas pequenininhas, é para ele fazer. Ele precisa gerar um movimento, ele precisa ativar a energia Yang, tá? Podemos associar IG4 com F3 nesse protocolo? Pode. Se você entende a fisiologia energética, a seleção dos pontos vão ser tranquilos. Viu, Marcelo? Tanto que é mais fácil, tá? Fome por carboidratos idosos pode ser uma deficiência de energia do baço? Pode. Tá? Não só do baço, mas um excesso de energia do fogo. Tá? Pode ser vários fatores, mas pode sim, tá, Michele? Tá? Atividade física. Nós podemos associar aqui também o quê? Craniopuntura. Craniopuntura para quê? Para melhorar o quadro de dor dele. Então, trazer aqui para ele uma melhora desses membros inferiores. Então, pontos D, pontos J, pontos K, pontos G, né? Que vão auxiliar ali em todo o membro inferior para melhorar essas dores. Aí, ó, a Vilela. É sensacional. Por isso, não adianta queimarmos a acupuntura em número de sessões se o paciente não se dispõe a mudanças. Perfeitamente. O paciente apenas vai falar que a acupuntura não funciona. Por isso que dentro dos meus atendimentos, o primeiro fator que eu faço é um choque de realidade no paciente. Tem coisa que o paciente ele não vai querer fazer. E aí não adianta a gente também pegar dinheiro do paciente e ficar ali atendendo só por atender. Entendeu? Então precisamos, às vezes, conversar com o paciente, mostrar para ele como ele vai se reequilibrar através da acupuntura. Mas que a acupuntura sozinha não faz milagres. Esses dias eu recebi uma mensagem no meu direct, a pessoa falando: ah, professor, eu estou fazendo acupuntura já há um mês e não vejo resultado. Eu falei: olha, tem que avaliar. Se você não está vendo resultado, às vezes tem algo em você também.
às vezes uma alimentação. Pode ser que seu acupunturista não falou isso com você, mas às vezes a sua alimentação não está tão boa, às vezes a sua quantidade de sono não está suficiente, às vezes você está invertendo o ciclo, né? Às vezes você está comendo muito à noite, né? Mantendo ali o processo de digestão durante a noite, que inibe ali a situação do cortisol e da melatonina. Tá? Então são vários fatores. Por isso que nós devemos avaliar o paciente de forma integrativa. Tá? Por conta da sudorese, podemos associar CS3, CS5, C6, C7 para eliminar um pouco do calor e gerar estabilidade de ti? Pode. Tá? Eu vou falar da aurícula, tá? Exatamente, precisamos então mostrar isso aqui para o paciente. Ah, mas eu não consigo fazer uma caminhada. Cara, se você não consegue fazer uma caminhada no quarteirão, vai meio. Começa com meio hoje. Depois de uma semana, você faz um quarteirão inteiro. Tá? Então precisamos mostrar isso para o paciente se nós quisermos ter resultados eficientes. Senão vamos ser só colocadores de agulha. Tá? Terceiro passo, acupuntura. A acupuntura vai auxiliar aqui. Podemos usar isso aqui? Podemos. Tivemos a sugestão do Lênio, tivemos a sugestão do Marcelo aí, tá? Então, a seleção dos pontos aqui vão ser tranquilos. Mas quarto, e um fator que eu acho até primordial nesse caso, é um controle emocional. Controle emocional. Esse paciente precisa de ter um reconhecimento, uma conscientização das emoções. Esse paciente precisa de um autoconhecimento das emoções dele para que ele possa ter um autocontrole dessas emoções e essa euforia, essa ansiedade dele não aumente tanto a energia do fogo. Não aumente tanto a energia do fogo. E aqui, então, eu recomendo fazer os protocolos do curso de inteligência emocional. Para trazer o quê? Autoconhecimento, autocontrole das emoções, racionalização, conscientização das emoções, para que esse paciente não gere tanto calor no fogo, que gera tanta alteração de forma da Terra. Se esse paciente continua nesse processo, né, de alimentação ruim, de sedentarismo, de excesso de ansiedade, esse padrão de desequilíbrio mantendo aqui vão gerar mais cálculos renais, vão gerar uma piora da apneia, vão gerar uma piora da limpeza das emoções, gerando ainda mais um processo não regenerativo energético e emocional que vai desencadear ainda piora das úlceras, piora da dor crônica, piora da sudorese, piora da diabetes, piora da hipertensão. Tá? Aí, ó. Literalmente soltei uma paciente com deficiência do baço, pois ela não quis reduzir ou eliminar o leite de vaca. Impossível equilibrar o TI, né? O leite, ele é altamente mucogênico, né? Mucogênico. Vai aumentar a densidade. Então, piora a sinusite, piora a deficiência do baço, acumula mais gordura, gera letalgia. Olha o quanto são fatores de comprometimento. Certo? Então, ó, se você tem vontade de entender como uma acupuntura é capaz de promover autoconhecimento, autocontrole das emoções, promover racionalização, conscientização, uma conectividade do sistema límbico com o neocórtex para promover essa racionalização das emoções, para que você possa se enxergar de uma nova forma, não você somente, mas também o próprio paciente, né? Eu te convido para a jornada Acupunturista Trate com Segurança as Emoções. Tá? Então, o link está lá na minha bio. Faça a sua inscrição, é online, é gratuito. Você só vai ter que se comprometer em assistir 4 aulas comigo. E eu vou te mostrar o passo a passo, como isso acontece. Desde lá da acupuntura até o processo de interferência lá no sistema nervoso central, a ponto de promover todo esse processo. Tá? Vou mostrar para vocês como isso acontece
na teoria, na prática, e como isso vai potencializar os seus resultados, te dar segurança para tratar as emoções do seu paciente, te dar segurança para seguir uma linha terapêutica com efetividade dentro da acupuntura, tá? Então te aguardo, são os dias 31 de outubro ao dia 5 de novembro. Vai lá, faça a sua inscrição, convide seus colegas, que vai ser incrível. Tá? Essa aula ficará salva, tá? Vou tirar foto do quadro, postar no canal do Acupunturista no Telegram. Se você não faz parte ainda do canal do Acupunturista no Telegram, o link está lá na minha bio, tá? Faça lá seu cadastro e se inscreva lá, porque é muito importante você estar lá, porque lá eu passo sacadas diárias sobre medicina tradicional chinesa, tá? No mais, quinta-feira que vem, depois de amanhã, estarei aqui novamente com mais um caso clínico. Ah, você tem um caso clínico que queira que eu discuta? Me mande no direct a foto da língua e avaliação que eu coloco aqui para o nosso debate. Coloco aqui na lista, tá? Quem quiser aula de diabetes e de polineuropatia periférica, me mande um direct que eu te mando lá o link. Tá? Ah, querem saber de aurículo? Aurículo, depois disso aqui fica fácil. Se é um desequilíbrio do fogo e da terra, o que você vai usar? Shenmen como abertura, você vai usar coração, você vai usar baço, tá? Você vai utilizar para dores crônicas, você pode usar adrenal, subcórtex, analgesia, pode usar o ponto de membros inferiores ou o ponto lá da perna, onde ele sente mais dor, tá? Então você já está fazendo o reequilíbrio orgânico e promovendo a analgesia. Tá? Karen, gente, não perca essa chance. Esse curso de inteligência emocional é um divisor de águas. Muda muita coisa, não muda, Karen? Muda muito a nossa forma de ver e avaliar e tratar o nosso paciente. Tá? Pode usar Sandial também na auriculoterapia. Show? Então, pessoal, que incrível estar de volta. Já estava com saudades de vocês, tá? Já estava com saudades de vocês. Na quinta-feira estarei aqui com mais um caso clínico. Qualquer dúvida que você tiver, estou sempre à disposição dentro do direct lá ou do canal do Acupunturista no Telegram. Beleza? Você pode usar só o órgão ou pode associar ele se você quiser potencializar o órgão e a víscera. Tá, Ana André. Show? Então tenham todos um excelente dia. Incrível estar de volta com todos vocês. Eu fui para dar um curso em Araraquara e acabei chegando em Ilhabela. Fiquei lá uns 3 dias e voltei. Então, um grande abraço para vocês. Ficam todos com Deus. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Tchau, tchau, pessoal.